RF com você de volta nessa segunda-feira. E você sabe que nós temos muitos quadros aqui no RF com você, né? Sempre muito bem antenado justamente para colocar você em contato com o que está acontecendo no mundo, inclusive dos negócios. A gente já exibiu aqui várias entrevistas falando sobre empreendedorismo, mas o quadro Você Empreendedor acaba de ganhar um reforço de peso. E você vai conhecer daqui a pouco. Também. Exatamente, um reforço que inclui tudo, é o pacote completo, não é isso? Exatamente. É o quadro Você Empreendedor. Aê! Olha quem está aqui com a gente, é a Camila Mignorini. Prazer, Muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Tudo prazer, bem, Cá? obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez ao Obrigada. nosso programa. Obrigada, estou muito feliz de participar com vocês Que aqui. ótimo. Falei desse reforço porque a gente pensou muito bem e com carinho, né, em quem poderia ser a pessoa que iria nos ajudar a falar sobre essas questões. E a gente pensou, não, vamos, né, atrás de um professor, por exemplo, que pode falar sobre isso. A gente pensou, falou, que tal então a gente procurar alguém que viveu na pele todas essas questões, né? E que vai poder falar com propriedade sobre esse tema. E daí sim a gente chegou na Camila. É um prazer que você faça parte do nosso time, Camila. Sim. E a gente estava conversando até para definir sobre o que a gente iria falar inicialmente. Eu acho que a gente vai bater certo nessa tecla, porque é uma dificuldade de muita gente, né? Você como empreendedora, teve dificuldade, por exemplo, na hora de abrir a sua empresa lá no começo? Muita. Sério mesmo? Apesar, assim, eu me formei em administração de empresas, né? Mas quando você vai na prática, o teórico, né, você ouvir como abrir uma empresa, mas a prática é diferente, né, quando você tem que fazer ali. Então, eu apanhei sim. E eu acho que é isso que é legal da gente colocar no quadro, porque as pessoas acham, é simples. Não, né? Então, mas eu tive algumas dificuldades, sim. Porque se vende essa história dessa forma, né? Não, é super rápido. É super simples, é fácil, você vai abrir ali a empresa, mas na hora que você vai fazer, você começa a ter dúvidas, como que eu emito uma nota fiscal, como que eu faço com o meu faturamento e minha vida, né, da pessoa física. Então, tudo isso começa a misturar. Então, eu tive que passar aí por várias escolas, né, na prática, para poder realmente conseguir. Mas assim, errei bastante. E às vezes a gente joga lá, vai ficar fácil, eu vou jogar no Google e vou resolver a minha vida. Não é bem assim. Porque também existem pegadinhas nesse meio. E aí você entra, você tem que pagar algumas coisas e não é dessa forma que funciona. Por isso, hoje a Camila já trouxe aqui o computador e ela vai, né, demonstrar na medida do possível, até o passo que a gente consegue, não é porque a gente não vai abrir uma empresa aqui agora, mas você aí de casa já vai conseguir ter uma noção e você já vai entender qual caminho você precisa percorrer para abrir então a sua empresa, para fazer aí o seu meio. Antes da gente mostrar na prática, Camila, me conta uma coisa. Quem é a pessoa ideal para abrir uma empresa hoje que você acha que esse perfil de pessoa vai dar certo nesse mercado? Primeiro, ela tem que estudar, né, o mercado, porque também não adianta a gente sair falando vou abrir uma empresa e não fazer um estudo de como vai ser a sua vida, o que você vai ter que ter ali. Então, eu acho que o empreendedor, antes, ele tem que realmente estudar esse projeto, a ideia dele ali. E a hora que ele se visualizar que ele está dentro daquele mercado, que ele consegue, que ele gosta daquilo, que ele tem a capacidade, então ele pode abrir a sua empresa. Mas hoje, se você for falar para mim, qualquer pessoa pode abrir. Né? Mas não é ter um CNPJ que significa que você é um empresário. Eu sempre falo isso. E que vai ter sucesso. Que vai ter sucesso. Então, por isso que tem que estudar muito, assim, o que você vai fazer, como que você vai fazer. É lógico que algumas situações acabam empurrando, que é o caso, a gente vai falar do MEI. E o MEI, muita gente ficou desempregada e resolveu empreender, né? E algumas vezes dá certo e outras não. Então, eu acho que primeiro é estudar o mercado, pensar o que você vai fazer para depois ir. Maravilha. E uma dose de risco, você acha que também é importante para o empreendedor? Várias. Então não é um shotzinho, não. É uma dose gigantesca. É uma dose gigantesca que vai passar. Eu falo, tem aquele frio na barriga. Toda vez que o empreendedor vem falar comigo, eu falo, eu tô com medo. Eu falo, é normal. A hora que abrir, você vai continuar com medo. A hora que você fechar um outro contrato, você vai continuar com medo. Então, assim, esse risco é sempre. Faz parte do processo. O medo sempre vai existir, né? Ele só não pode te limitar. Exatamente. Você tem que saber como eu vou lidar com esse medo, né? Por isso que se você estudou, pensou, não, eu quero isso para mim, tudo que a gente quer na vida, né? Se você colocar uma meta ali, você vai fazer. Então, você vai passar por cima do medo. Então, eu acredito que, assim, qualquer pessoa pode ser, sim,
mas tem que estudar também. Quem não arrisca não petisca. Exatamente. isso Não é? aí. Talvez Exatamente. se a Camila não tivesse arriscado lá atrás, hoje ela não seria uma empreendedora de sucesso. Sim. É isso aí. Sim. Vamos lá no passo a passo, então, decidi, acho que estou pronto para abrir o meu negócio. Vou começar por uma MEI, porque existem aí várias facilidades, né, Camila? O que eu procuro na internet para começar essa história? Isso, então, assim, o que eu quero falar até para o MEI, né, quem vai abrir um MEI, normalmente as pessoas, é aquela questão que eu falei para vocês do desemprego, então eu tenho uma oportunidade, Sim. né, tem esse empreendedor. Então, quando ele vai abrir o MEI, ele não paga nada, tá? Eu até coloquei aqui, que legal. escrevi exatamente o que as pessoas procuram, Portal do Empreendedor, né? Sim. Então, se você colocar lá no lá. Google, pode mostrar, então Tá aí eu na coloco aqui, tela, ó, Portal do Empreendedor. Se eu colocar isso aqui, eu vou cair em algumas empresas que é legal as pessoas tomarem cuidado, que a Larissa até falou assim, tem que tomar cuidado porque se cobram. Sim. Então, assim, se eu clicar nesse primeiro aqui, eu vou cair num local onde vão me cobrar. Que são Então, anúncios de empresas que fazem anúncios de isso. empresas. Então, não paga para ser microempreendedor, tá? Então, a primeira coisa é pensar nisso. Então, o site correto é esse www.portaldoempreendedor.gov.br. Daí vamos lá, então. Aí, ó, Qual bem é a cara simples. dele? Isso aqui vai fazer 10 anos. Esse ano fez 10 anos que tem esse programa, né? Do microempreendedor. Então, hoje, eu entro aqui e já consigo sair com o meu CNPJ. Olha Né? só. Então, eu não vou abrir, porque a gente não Sim. tem como. Mas é no né? mesmo dia, é na hora? Na hora, em uma hora eu tenho meu CNPJ. Caramba. Isso que é legal, né? Antigamente você tinha várias dificuldades, então hoje eu quero o meu CNPJ, eu já tenho em uma hora eu vou ter esse CNPJ. Então o que ele tem que fazer aqui? Ele vai entrar aqui, ó, Sim. formalize-se, ó. Ok. E é legal também, ele tem várias informações aqui dentro do site que você pode fazer curso de microempreendedor. Então, se a pessoa tiver vontade mesmo, ela consegue por aqui, tá? Mas aí, o que ele vai fazer? Ó, eu entrei lá, né, no portal, então Sim. eu quero ser MEI, entro no Formalize-se. E aí, aqui, eu vou colocar o meu CPF. O que é interessante também? Quando vai abrir, a pessoa já está com o seu RG, CPF e título de eleitor em mãos. Porque às vezes você vai abrir e aí, tá faltando um documento. São esses 3 documentos, você consegue já abrir o teu CNPJ. Bem. Tá? Agora, Então, Camila, aí, Camila, vai aparecer um cadastro que eu vou Isso. fazer de forma com os meus dados pessoais Isso. e finalizar. Isso, que você vai finalizar. Só que durante esse cadastro, ele vai te dando o passo a passo. É bem simples, gente. Sim. Ele vai falando e vai te seguindo. Só que você vai ter que ver qual atividade que você tá. Então, é importante que você coloque realmente, por exemplo, se eu vou vender bolo, então é interessante que eu coloque ali que eu vou fazer o comércio de bolos, a fabricação de bolos. Que tem muita gente que se confunde nisso e isso pode dar um problema depois. Né? Então, se é comércio, e tem mais de 500 atividades para você escolher dentro do site. Ali ele vai mostrando para antes você. da gente avançar no passo, era isso que eu queria falar. A pessoa às vezes está naquela empolgação de abrir uma empresa e mesmo sendo MEI, uma situação mais simples, ignora que a partir do momento que ela abre, ela vai ter algumas responsabilidades. Sim. Então tem que pensar muito bem antes de dar espaço. Exatamente. Tem que ler, tem que pensar. E tem muita gente que abre, às vezes, para... vou abrir um convênio médico para ter algum desconto, alguma coisa assim. E esquece que aquilo vai gerar um custo, né? E que esse custo você vai ter que pagar. Então, independente de você faturar ou não, você vai ter um valor mensal ali que é aproximadamente R$50 ao mês. R$ Então, 54,90. R$ 54,90. A Larissa Tá já vendo? tá, ela tem Isso é um uma MEI. microempreendedora individual. Isso. Porque depende. Se for serviço, é um valor, né? E se for produto, venda de produto é outro, mas é por volta disso mesmo, seria isso. Mas você tem que lembrar que independente se você faturar ou não, você vai ter aquele valor. Então, tem que pensar direitinho, não abrir só, vou abrir e vou deixar ali, porque isso Porque tem é uma bonito consequência. colocar no Instagram que eu sou empreendedor, Exatamente, então vou ter uma MEI. sou empreendedora Entendi. e é o que eu falei, ter CNPJ não significa ser empreendedor, né? Isso é uma das fases e que a gente vai falar bastante aqui no quadro, né? Perfeito. Então, ótimo. E quem vai nos ajudar também, não é? A Camila trouxe Sim. mais um auxílio, que é a Ana, que já está com a Sim. gente por telefone, Sim, não é sim. mesmo? A Ana, ela é especialista em abertura de empresas. Tudo bem, estamos falando com a pessoa então, certa. a pessoa certa, certo. A Ana nos ouve aí. Boa tarde, Ana. Você tá bem? Oi, boa tarde, tudo ótimo, e vocês? Estou ouvindo sim. Que bom, bem também. Tudo bom, Ana? Veio ajudar a gente. Isso aí. Ela não está presente, mas ela está virtualmente com o conhecimento dela. Ô, Ana, a gente está, não sei se você estava ouvindo o nosso papo até agora, a gente está aqui conversando, né, sobre esse processo que é tão importante, né? Que é o dia D, a hora que você vai decidir dar o primeiro passo, né? O que a pessoa tem que estar pensando muito bem nesse dia
e de que maneira ela consegue facilitar a vida dela para evitar tanta burocracia que a gente sabe que no nosso país é campeão nisso, né? Tá certo. Bom, como a Camila mesmo comentou com vocês, a gente tem orientado cada vez mais os empreendedores que eles busquem informações sobre o mercado, sobre a área de atuação. Por quê? Embora o MEI seja uma empresa super simples, né, ela veio para facilitar a vida do empreendedor, é algo totalmente menos burocrático, é uma empresa da mesma forma. Né? Então, se orientar a respeito do mercado, ter ideia de como funciona o MEI, quais são os benefícios, quais são as despesas que ela também vai arcar para que no momento que ela tem empresa aberta, para que ela não se perda, né? E dessa forma aí ela consiga dar sequência com a empresa dela e, claro, obter os resultados que ela espera. Perfeito. A partir daí, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? A gente comentou aqui o alerta, né, de não abrir na loucura, né? O que essa pessoa tem que saber que ela vai ter que, a partir daí, ter de responsabilidade? E ela pode, inclusive, o MEI, eu acredito, ele estabelece um limite ali de crescimento. Então, a pessoa tem que estar ligada também nisso, correto? Sim, exatamente. Então, o que acontece, né? O MEI hoje, o início do processo de identidade, como a Camila falou, pode ser feito pelo próprio portal do empreendedor, tá? E realmente não existe custo nenhum. Então, assim, o limite de faturamento anual para esse empreendedor, ele é de 81 mil, tá? Então, é importante que não ultrapasse essa faixa de faturamento, porque até dentro dessa faixa, ela tem somente aquele recolhimento mensal, né? Que está incluso todos os impostos que ela deve contribuir com os órgãos públicos e também a contribuição da Previdência. Então, por exemplo, para quem abre hoje um MEI e é prestador de serviço, ele vai pagar ali na faixa de mais ou menos R$ 54,90. Para quem é um comércio, paga na faixa de R$ 50,90 também, né? E já está incluso todos os benefícios da Previdência. Então, direito à aposentadoria, conta como tempo de contribuição, essa pessoa vai ter direito também à doença, se em algum momento ela precisar ficar afastada, e para as mulheres, a questão da licença maternidade. Então, assim, são diversos benefícios e toda a forma burocrática perante o MEI, ela é muito mais simples do que outras empresas. Perfeito. É um pouquinho mais fácil, né, Camila? Sim. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também sobre qualquer pessoa pode ser MEI? Qualquer pessoa pode abrir um MEI? Boa pergunta, Camila. Então, assim, para a gente abrir um MEI hoje no Brasil, existem algumas regras. Por exemplo, a pessoa precisa ter idade mínima de 18 anos ou 16, tá bom, caso ela seja emancipada. Ela não pode ter participação em nenhuma outra empresa, nem como sócia, nem como administradora, e também se atentar a essa questão de limite, né? Que não pode passar o limite anual de 81 mil. E o que é importante passar para o empreendedor? Por exemplo, esse valor de 81 mil, ele é proporcional a 12 meses. Então, por exemplo, quem abre essa empresa ali no mês de junho, ela só vai poder faturar R$ 40.500. Né? Então, é tudo proporcional ao período que ela abre a empresa, Camila. Sim, isso é legal colocar, até porque a gente se confunde, né? Abrir no meio do ano, né? Quanto que eu vou poder... É o valor total, não é? Não. Não é proporcional. É proporcional. Então, abriu no meio do ano, se é 81 mil, então é metade ali até o final do ano. 40.500 ali. Então, tem que tomar esse cuidado. E aí, eu também queria saber como que a gente faz para emitir a nota, Ana? É muito difícil? Fala sobre isso. O processo de emissão de nota é super simples, mas o que é importante a gente passar para o empreendedor aí que está nos assistindo? Quando a gente faz aquele cadastro lá, Camila, que você comentou através do portal do empreendedor, o que ele obtém ali de imediato já é o CNPJ da empresa, ele já possui o requerimento do MEI. Entretanto, gente, somente esse procedimento online, ele não é o suficiente para liberar a emissão de notas, tá? Então, na maioria dos casos, é necessário, Camila, o empreendedor pegar essa documentação, comparecer presencialmente até a prefeitura. Ali ele vai fazer um cadastro na prefeitura que se chama CCM, tá bom? E ele vai obter a senha UL para fazer a emissão de notas. Então, é de extrema importância que ele vá na prefeitura. Fez isso, ele consegue já fazer a emissão das notas fiscais. Então, é importante fazer esse passo no órgão público, não dá para pular, porque sem isso ele não vai conseguir fazer a emissão das notas. Sim. E é importante você falar sobre... É obrigatório, Ana? A emissão de notas no MEI? Isso, falar sobre essa obrigatoriedade. Porque, por exemplo, eu estou vendendo o bolo, né? E aí, na prática, eu tenho que emitir essa nota fiscal ou não?
Que eu acho que é interessante você tocar nesse Não assunto. tem obrigatoriedade de fazer emissão de notas fiscais se for, por exemplo, para um consumidor final. Mas o que é importante orientar? A maioria das pessoas que abrem o MEI hoje, literalmente, né, elas estão tentando investir em um negócio novo. E, às vezes, aquele projeto costuma dar certo e ela quer solicitar uma linha de crédito no banco, ela quer conseguir um empréstimo, algo do gênero. Então, se ela faz a emissão de notas corretamente, fica muito mais fácil para ela conseguir uma aprovação de crédito, porque ela consegue comprovar toda a renda daquela empresa. Sim, então, embora não seja obrigatório, é excelente que qualquer empresa faça a emissão das notas fiscais. Até porque o valor que ela paga por mês como MEI não vai aumentar, tá? Continua naquela faixa dos R$50. Sim, sim. É que eu acho importante falar isso que não é obrigatório, porque às vezes, né, eu estou fazendo um bolo e aí eu emito aquilo lá, como que eu vou fazer para emitir? Não tenho tempo de ir lá, então não vou abrir porque eu vou ficar ilegal. Não, saber o objetivo, né? Então Perfeito. não é que vai ficar ilegal, né? Perfeito. Então, Ô, Ana, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, tá, por disponibilizar seu tempo aí com a gente. obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Até mais. Até, um Valeu. beijo. É, Ana. obrigada, Ana. Camila, infelizmente, nosso tempo Sim. é realmente muito curto, mas eu acho que a gente fez a escolha certa em trazer você Obrigada, para fazer parte obrigada. desse quadro. As informações acho que foram muito preciosas para quem está nesse momento da vida. A gente espera na semana que vem, tá bom? Obrigada, Alice. Obrigada, gente. Aliás, E até mais. Sim, semana que vem já adiantar. A gente vai falar desse Sim. período, né, de Black Friday e essas pegadinhas. Será que é a Black Fraud? A gente não sabe. A Camila sabe. Exatamente. Na semana que vem. A Camila sabe de tudo, não é? Ela é nossa consultora e também pode ser a sua, não é? Se você precisa de alguma Exatamente. dica, de algum auxílio, não é? Do trabalho dela, ela é expert no assunto, por isso aparecem aí na sua tela os contatos da Camila se você precisar de alguma ajuda, não é? Ou então de algum serviço dela. Cá, muito obrigada. Obrigada, e até gente. segunda. Até segunda. Obrigada. E nós temos mais mensagens, pode Ai, colocar que na legal. tela, por Vamos gentileza. Olha Aí, só, ó. a Terezinha lá de Americana. Oi, Larissa e Gustavo, boa tarde. Oi, Amo Terezinha. vocês e o programa, não perco nenhum dia. Beijão, um beijo, viu, Terezinha? Linda Terezinha. A Thelma aqui de Campinas, boa tarde, gente linda. Segundou, boa semana pra nós. Amém, uma semana linda e abençoada, viu, Thelma? A Maria de Limeira, boa tarde, Larissa e Gustavo. Eu e minha família gostamos de vocês, principalmente do Gustavo, porque ele é alegre. Porque ele é alegre. Tá bom, Um então, beijo, Maria. Maria. Um beijo pra você. Ó, o Erismar lá de Ribeirão Preto. Opa, chegou a segunda-feira. O RF com você chegou arrasando. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Gustavo. Ótima semana pra todos nós. Amém. Beijo, Erismar. A Priscila de Que Campinas. lindos Olá, aí. e Gustavo. Meu final de semana foi de corrida dos distritos. Beijos, Pri, Will e Emily. Família que família linda. maravilhosa. Um Aí. beijo pra vocês. Obrigada pelo registro. Pela foto, a gente adora quando vocês participam assim, não é? Manda do Verdade. selfie. Mandando seu vídeo, chamando o intervalo, não é? Vocês são o máximo. Isso aí. Um beijo. E ó, nós vamos pro intervalo. Quem chama é você aí de casa, não é mesmo? Eu sou a Silmara, Eu sou o Romério. somos de Limeira, estamos aqui no Guarujá, na Praia da Enseada. E o RF com você volta já!